Ah, não, meu compadre torto. Sossega, véia. Nome que dou a ele, dora em diante, conferido é este. Quem que aprender, aprende. Que é o cavalo ciruís. Assim foi que eu respondi, sem tempo nenhum para pensamento. Montei. Ah, as coisas influentes da vida chegam assim sorrateiras, ladroalmente. Pois é, Bebelo estava aparecendo ali e eu atinei ligeiro com o que não tinha refletido. Ao que oferecer e receber um presente daquele naquelas condições era a mesma coisa que forte ofender Zé Bebelo. Um dom de tanto quilate tinha de ser pro chefe. Reconheci aí, mas não tirei para trás, não desapiei. É de ver que, conforme em mim, nesses enquantos, eu já devia de estar fitando Zé Bebelo com um certo desprezo. Ia ver o que ia haver, e eu não me importei. Qualquer chefe de jagunço havia de ter ímpeto de resolver aquilo fatal. Aí, esperei. Teria sido uma atenção dessas, de arder a desordem no meio nosso, a razão do seu abão? Pensei o dito no interim e pensei pontudo em minhas armas. Mas Zé Bebelo, acabando de saber o acontecido, mirou em mim somente, poupado risonho. Tal te fica bem, professor, amontado nesse estampo. Queremos, havemos de te ver garboso guerreando as batalhas. Em hora! Foi o que ele disse. Se me seja que gostou pouco. Choveu pro meu arrozal. Ah, mesmo só inteligência, só, era que era aquele homem. Desapiei. Como por um rasgo para as solércias, dei o cabresto ao Fafafa, disse: tu desarreia, a milha e escova, tu trata dele. E isso fiz porque o Fafafa, que tanto gostava simples de cavalo, era o prestante para cuidar de um animal, e mesmo que dele não sendo. Mas eu tinha dado uma ordem. Assim me refiz, e o seu abão, que tinha trazido também boa quantidade de remédio para se tomar pela maleita, das pastilhas mais amargosas, todo mundo recebia. Saí uns passos, eu estava dando as costas a Zé Bebelo. Ele podia, num relance, me agredir de morte, me atirar por trás. Tentei. Esbarrei meu caminhar, fiquei assim parado, assim mesmo. O medo nenhum, eu estava forro, glorial, assegurado. Quem ia conseguir audácias para atirar em mim? As deles haviam de amolecer e retombar com amortecidos braços. Eu podia dar as costas para todos. O que o drão, o demonião, me disse, seria só? Olhei para cima, pegaram nas nuvens do céu com mãos de azul. Aquela firme poçança, assim permaneci, outro tempo acendido. Eu leve, feito de poder correr o mundo ao redor. Ao senhor eu conto, direto, isto como foi, num dia tão natural. Será que de coisas tão forçosas eu ia poder me esquecer? Aquele dia
era uma véspera. Entanto, o seu Abão jantou com a gente. Raimundo Lerre partiu com os carecidos às pastilhas de remédio. Diadorim, meu amigo, estava. Zé Bebelo me chamou a de parte, me expondo especializado diversas coisas que pretendia reformar de fazer. Alaripe conversou comigo e dessa derradeira conversa quero referir ao senhor. Foi que eu desejando saber, se falou muito nessas orações de curar a gente contra a bala de morte e em breves que fecham o corpo. Alaripe, então, contou uma história, caso sucedido, fazia tempos, no Giro do Sertão, o qual era o seguinte. Um José Misuso uma vez estava ensinando a um etelvininho, a troco de 40 mil réis, como é que se faz a arte de um inimigo ter de errar o tiro que é destinado na gente. Do que deu o preceito. Só o sangue frio de fé que se carece, pra na horinha se encarar o outro e um grito pensar somente: tu erra esse tiro, tu erra, a bala sai vindo de lado, não acerta em mim, tu erra, filho de uma cã. Assim ele ensinou o etelvininho, o Misuso. Mas aí o etelvininho reclamou. Ah, pois, se é só issozinho, pois então eu já sabia, mesmo por mim, sem ninguém me ensinar. Já executei assim muitas vezes. E fez igualzinho conforme o que eu defini? Indagou José Misuso duvidando. Igualzinho justo. Só que no fim eu pensava insultado era seu filho de uma cuia. O etelvinho respondeu. Ah, pois então. O José Misuso cortou a questão. Pois então basta que tu me pagues só uns 20 mil réis. A gente muito rimos todos. A hora a ser de satisfa, alegria sobejavam. Se caçoou, se bebeu, cantou Sebastião. Mansinho, mãe, chegaram às voltas da noite. Dormi com a cara na lua. Acordei à madrugada com o luar, me lembro. Acordei com o rumor de cavaleiros que vinham chegando no esquipado e que travavam repentino com áspero estremecimento os cavalos. Calculei uns 10. Ao que eram, levantei pulando de minha rede. Que podiam esses ser? Todos os companheiros nos rifles e eu não tinha escutado aviso de sentinelas. Madrugada, essa boa claridade, luar que só o sertão viu. Vim dele. Aí é o nosso João ganhar com os cabras, disse Diadorim, que tinha a rede dele armada das minhas a uns 3 passos. Assim era. João, Guanhá, o Paspe, Drummond, o compadre Ciril, o Bobadela, o Isidoro. Tornar a encontrar companheiros desses, aí é que se põe significado na vida, se encompridando, se encurtando. O João Guanhá, gordo, forte, barbudo, era a dele, uma barba muito fechada, muito preta. Veio do luar, chegou bom. Todo mundo falava, a gente se abraçavam, com um pouco fogo se acendia para o café, para algum almoço.
Enquanto isso, Zé Bebelo, formado em pé, o mais rompante que pudesse, pedia notícias por interrogação. Antes, as verdades, essas, as coisas comuns, conforme foi que se passaram. Mas, não sei. Mesmo não tinha botado ideia na cabeça, acabando de despertar do meu sono. Teodorim era o que estava alegrinho especial, só se ele tinha bebido. Teodorim, de meu amor, põe o pezinho em cera branca, que eu rastreio a flor de tuas passadas. Me recordo de que as balas em meu revólver verifiquei. Eu queria muita movimentação, horas novas, como os rios não dormem. O rio não quer ir a nenhuma parte, ele quer chegar a ser mais grosso, mais fundo. O Urucuia é um rio, o rio das montanhas. Rebebe o encharcado os brejos, verde a verde, veredas, marimbus e sombra separada dos buitizais, ele recolhe e semeia areias. Fui cativo para ser solto. Um buraquinho d'água mata a minha sede. Uma palmeira só me dá a minha casa. Casinha que eu fiz pequena, ó gente, para o sereno remolhar. O Urucuia, o chapadão de redor dele. Essas árvores, conversa. Zé Bebelo conversa com as marrecas chocas no meio das varas do juncal. Mesmo na hora em que eu for morrer, eu sei que o Urucuia está sempre. Ele corre. O que eu fui. E esses velhos chapadões dele, dos couros, de Antônio Pereira, dos arrepiados, do Couto, do arrenegado. Um homem é escuro no meio do luar da lua, lasca de breu. Dentro de mim eu tenho um sono, e mais fora de mim eu vejo um sonho. Um sonho eu tive, o fim de fomes. Ei, bota o machado em toda a árvore. Eu caminhei para diante. Gente, eu dei mais um passo à frente. Tudo agora era possível. Não era de propósito, o senhor não julgue. Nem não fizeram espantos. Não exclamei. Não pronunciei, só disse: ah, agora quem aqui é que é o chefe? Só perguntei. Sei por quê? Só por saber. E quem sabe por excessos daquela minha mania derradeira de me comparecer com as doidivãs bestagens parlapatal. De forma nenhuma eu não queria afrontar ninguém.
Até com preguiça eu estava. A verdade, porém, que um tinha de ser o chefe, Zé Bebelo ou João Guanhá. Um para o outro olharam. Agora, quem é que é o chefe? Somente eu estava por cima da surpresa deles. Zé Bebelo, o pensante, soberbo e opinioso. João Guanhá, duro homem tão simples, vindo por meio de dificuldades e distâncias desde a outra banda do rio, caçar a lei da companhia da gente, como um costume necessário, que sem isso ele não conseguia direito se pertencer. Com meus olhos tomei conta. Quem é que é o chefe? Repeti. Me olharam. Saber não soubessem, não podiam como responder, porque nenhum deles não era. Zé Bebelo ainda fosse. Esse pardejou. E o João Guanhá, eu vi aquele mestre quieto se mexer em quente e frio diante das minhas vistas. Nem não tinha ossos. Tudo nele foi encurtando medida. Gesto, fala, olhar e estar. Nenhum deles. E eu era quem menos sabia, porque o chefe já era eu. O chefe era eu mesmo. Olharam para mim. Quem é que... E ao que o pessoal, os companheiros todos convocados fechavam roda, eu, felão, não me entendessem. Foi que alguns dos homens rosnaram, e foi esse rasgo embaixo, o principal deles, esse pelo que era, pelo visto, o curto inimigo meu, que buliu em suas armas. Sanha aos crespos, luziu faca no a golpe, meu revólver falou, bala justa, o rasgo embaixo se fartou no chão, semiado, já sem ação e sem alma nenhuma dentro. E aí, o irmão dele, José Félix, ele tremeu muito lateral, livrou o ar de sua pessoa. Outro tiro eu também dei, tinha dado. É o chefe? Ato de todos quietos permanecidos, esbarrados com tanta singelez de choques. Meu nome era Tatarana. E de Adorim, jaguarado, mais em pé que um outro qualquer, se asava e abava de repor o medo mor. E veio o marechal. Se viram, se sentiram, de certo que acertaram, pelos altos de nós dois, e porque logo aí a Laripe, o Acauã, o Fafafa, o Nerso, o Sidurino, o compadre Ciril, o Pacamã de Presas e outros já formavam do lado da gente. Tenho de chefiar. Eu queria, eu pensava, isso eu exigia. Assim, João Guanhá se riu pra mim. Zé Bebelo sacudiu uns ombros. Ali era a hora.
E eu frentemente endireitei com Zé Bebelo, com ele de barba e barba. Zé Bebelo não conhecia medo, ao então era um sangue ou sangue, o etc. que fosse. Eu não aceitava muita parlagem. Quem é que é o chefe? Eu quis. Se quis, foi com muita serenidade. Zé Bebelo retardou. Eu, social, encostado. Conheci que ele tardava e pensava, para ver o que fazer mais vagarosamente. Quem é que? Eu brando apertei. Eu sabia do respirar de todos. Durasse mais, aquilo eu já largava por me cansar, por estar achando cacete. Minha vontade estroina de palhar. Seu Zé Bebelo velho, tu me desculpe. Eu calei. Minha vontade estroina de palhar. Seu Zé Bebelo velho, tu me desculpe. Eu calei. Zé Bebelo se encolheu um pouco. Só. Aí ele não tremeu no sucinto do zóio. Rente, Riobaldo, tu, chefe. Chefe é. Tu, o chefe, fica sendo ao que vale. Ele dissezinho fortemente, mesmo mudado em festivo, gloriando um fervor. Mas eu temi que ele chorasse. Antes, em rosto de homem e de jagunço, eu nunca tinha avistado tantas tristezas. Sendo vós, companheiros, eu falei para em volta. Tantos homens e nos rifles, e eles me aceitavam. Assim aprovaram. O chefe Riobaldo, aos gritos todos aprovavam, rejuravam após a esses resultados, no que eram com solenidade e sinceridade, tudo dado em paz. Só aqueles dois amaldiçoados irmãos baldeados mortos na ponta de unha. Ali, enterrar aqueles dois seria faltar meu respeito. Amém. Tudo me dado. O Senhor mire e veja. O Senhor. A verdade instantânea de um fato. A gente vai departir e ninguém crê. Acham que é um falso narrar. Agora eu sei como tudo é. As coisas que acontecem é porque já estavam ficadas prontas noutro ar, no sabugo da unha. E com efeito, tudo é grátis quando sucede no reles do momento. Assim, arte que virei chefe. Assim, exato é que foi, juro ao Senhor. Outros é que contam de outra maneira. Ao fim, depois que João Ganhar me aprovou, revi os aspectos de Zé Bebelo. Acertar com ele. O senhor agora, eu quis dizer. Não, Riobaldo. Ele me atalhou. Tenho de tanger urubu, não me embora.
Sei não ser terceiro nem segundo. Minha fama de jagunço deu final. Daí riu e disse mesmo cortês: Mas você é o outro homem. Você revira o sertão. Tu é terrível que nem um urutu branco. O nome que ele me dava era um nome rebatismo desse nome meu. Os todos ouviram, romperam em risos, contando que logo gritavam entusiasmados: Urutu branco! Ei, urutu branco! Assim era que na rudeza deles eles tinham muita compreensão, até porque mais não seria que eu, chefe, agora ainda me viessem e dissessem Riobaldo somente. Ou aquele apelido apodo com nome que era de tatarana. Achava. Vai, e eu, por um raio de momento, eu tinha concebido que carecesse de tirar a vida de Zé Bebelo por maior sossego de me reger no futuramente, e agora eu estava quase triste, com pena de ver que ele ia-se embora. O divertido havia de ser, sim, isso, de levar Zé Bebelo comigo de só-tenente através. Ah, homem como aquele não se matava. Homem como aquele pouco obedecia. A ele mandei fornecer mais um cavalo e um cargueiro com mantimento, coisas, munição melhor. Dali a hora mesmo ele pegou caminho para o sul. Vi quando ele se despediu e tocou com o bom respeito de todos, e fiquei me lembrando daquela vez de quando ele tinha seguido sozinho para Goiás, expulso por julgamento deste sertão. Tudo estava sendo repetido, mas de vez dessa o julgamento era ele mesmo quem tinha dado e baixado. Zé Bebelo ia-se embora conseguintemente. Agora o tempo de todas as doideiras estava bicho livre para principiar. De seguida, parado persistir para um prazo de fôlego. Aí, vendo que o pessoal meu já me obedecia, prático mesmo antes da hora. Como que corriam e mexiam, se aprontando para a saída, sacudiam no ar os baixeiros, selavam os cavalos. Tantos e tantos, eu sabia o nome e o defeito maior de cada um daqueles homens, e tantos seus braços e tantos rifles e coragem. Aí eu mandava. Aí eu estava livre, a limpo de meus tristes passados. Aí eu desfechava, sinal como que me dessem essas terras todas dos gerais pertencentes. Por perigos que por diante estivessem, eu aumentava os quilates de meu regozijo. A fé, quando eu mandasse uma coisa, então tinha de se cumprir de qualquer jeito. Tenho resoluto que... E montei com a vontade muito confiada. Dali a gente tinha logo de sair, segundo a regra exata. Estradiei, nem olhei para trás. Os outros me vissem, cantava o trinca-ferro. Uma arara cheio, levou bala quase. Atrás de mim os cabras deram vivas. Eles vinham. Eu contava prazido a todos os cascos.
Dei galope, no valado chegamos, conforme íamos retornar por assim, de galope como está dito. Gentinha nos rodeou, roceiros em seu serviço. Aquele seu abão incluso, muito estarrecido. Esbarramos parada, o que eu carecia era de uns instantes sempre meus para estribar meu uso. Era a primeira viagem saída de nova jagunçagem e as extraordinárias coisas para que todos admirassem e vissem eu estava em precisão de fazer. E vi um Itambé de pedra muito lisa, subi lá. Mandei os homens ficassem embaixo, eles outros esperavam. Minha influência de afã, alegria em artes não padecesse de se estorvar em monte de pessoas nenhumas. De despiço olhei, eles nem careciam de ter nomes. Por um querer meu, para viver e para morrer, era que valiam. Tinham-me dado em mão o brinquedo do mundo. Fiquei lá em cima um tempo. Quando desci, umas coisas eu resolvia. Aonde se ia? Em cata do Hermógenes? Ah, não. Antes primeiro, para o Chapadão do Urucuia, onde tanto boi berra, ao que me seguissem. Ah, mas assim não. O que foi o que eu pensei, mas que não disse. Assim não. E veio perante minha presença o seu abão, mais antecipado que todos, macio, atarefadinho, ele já me sussurrava. Homem esse, ele queria me oferecer dinheiro com seus meios, queria me facilitar. Ah, não, de mim ele é que tinha de receber, tinha de tomar. Agarrei o cordão de meu pescoço, rebentei com todas aquelas Verônicas, as medalhas, umas delas que eu tinha desde menino. Fiz gesto e entreguei na mão dele. O senhor havia de gostar de ver o ar daquele seu abão forçado de aceitar pagamento do que nem eram correntinhas moedas de tesouro do rei, mas costumeiras prendas de louvor aos santos. Ele estava em todos os tremores, conforme esses homens que não têm vergonha de mostrar medo, e desde que possam pedir a gente perdão com muita seriedade. Digo ao senhor, ele beijou minha mão. Ele devia de estar imaginando que eu tinha perdido o siso. Assim mesmo, me agradeceu bem e guardou com muito apreço as medalhas na algibeira, até porque não podia obrar de outra forma. Matar aquele homem não adiantava. Para o começo de concerto deste mundo, que é que adiantava? Só se a gente tomasse tudo o que era dele e fosse largar o cujo bem longe de lá em estranhas terras, adonde ele fosse preto e brancamente desconhecido de todos. Então, ele havia de ter de pedir esmolas. Isso, naquela hora, pensei. Ah, não. E nem não adiantava. Mendigo mesmo, duro, tristonho, ele havia ainda de obedecer, de só ajuntar, até a data de morrer de migas a migalhas. As Verônicas e os breves ele vendesse o avarrasse para os infernos. Comigo só o escapulário ainda ficou. Aquele escapulário dito que conservava pétalas em flor, em pedaços de toalha de altar recosturadas, ou que consagrava um pedido de benção à minha Nossa Senhora da Abadia, que mesmo, mais tarde, tornei a pendurar num fio oleado e retrançado.
Esse eu fora não botava. Agora podia desdeixar não. Ainda que ele me reprovasse em hora e hora tantos meus malfeitos, ainda que assim requeimasse a pele de minhas carnes, que debaixo dele meu peito todo torcesse que nem pedaço quebrado de má cobra. E num reverter de mão, eu já estava pensando o que eu ia fazer com ele, com o seu Abão, por alguma alvíssara de mercê, porque, em fato, ele merecia e eu a ele devia, porque ele tinha vesprado em reconhecer meu poder antes de outro qualquer, e mesmo um barão de presente dele tinha sido, e era aquele meu formoso cavalo ciruís em qual eu estava amontado. Aí me lembrei de uma coisa, e isso era próprio encargo para ele, cabendo em sua marca de qualidade. Me lembrei da pedra. Pedra de valor, tão bonita, que do Araçuaí eu tinha trazido fazia tanto tempo. Tirei o embrulhinho da bolsa do cinto, apresentei a ele e eu falei: seu Abão, o senhor escute, o senhor cumpra, pega este mimo, zelando com os dedos todos de suas mãos. Já, o senhor viaje num bom animal, siga rumo dos Buritis Altos, cabeceia da vereda para a fazenda Santa Catarina. E mais disse que era para entregar de minha parte a moça da casa que Otacília se chamava, a qual era a minha sempre noiva, mas não dando razão de nomear minha pessoa pelos altos títulos, nem citando chefia de jagunços, mas somente prezar que eu era Riobaldo com meus homens, trazendo glória e justiça em território dos Gerais, de todos esses grandes rios que do poente para o nascente vão, desde que o mundo é mundo, enquanto Deus dura. Não! E em Deus não falasse. Seu Abão pôs atenção, perturbado, mas sisudo, ele cogitava. O que ele dizia carecia de ser repetido, esfiando o assunto nas pontas dos dedos tostões. Ser rico é um diverso de sabor? Que um pudesse se acautelar assim, me atanasava. Quem era? O que por minha vez reparei que ele tinha as orelhas muito grandes, tão grandonas até, sem querer, eu tive de experimentar com a mão o tamanho medido das minhas. Melhor trazer esse sujeito comigo mais perto, para poder vigiar por todas as partes. Melhor não. O melhor seria desmanchar a presença dele em definitivas distâncias. Não vou comer teus peitos, teu nariz, teus duros olhos moles. Eu pensei. Mas ele também tinha alguma espécie de chefia. Eu virei a cara, andei 3 passos, dando com Diadorim. O que eu tolero e desentendo esse homem, que é porque dele não se consegue ter raiva nem ter pena. Falei, mas vi um adejo sombrio no meu amigo, condenado que era de tristeza, que não quer ceder suas lágrimas. O quanto, por causa da pedra de topázio, eu reconheci. Eu não tinha tido dó de Diadorim. Tem tempo. Diadorim tem tempo. Pensei e amei. Da amizade de Diadorim eu possuía a completa certeza, e mais não me amofinei. De manhã cedo, o senhor esbarra para pensar que a noite já vem vindo?
O amor de alguém, a gente, muito forte, espanta e rebate como coisa sempre inesperada. E eu estava naquelas impaciências, transmente que em Otacília mesmo, verdadeiro, eu quase nem cuidava de sentir, de ter saudade. Otacília estava sendo uma incerteza, assunto longe começado. Visse o que desse, viesse. O seu Abão ia, levava a pedra de topázio, a vida do mundo ia vivendo, coração dá tantas mudanças, meus dízimos eu pagava. O pássaro que se separa de outro vai voando a Deus o tempo todo. Ah, não, eu não. Rio, riachos, não me amofinava. Aquela tristeza de Diadorim eu não aceitei, nem ceitil não recebi. Ingratidão para o mais tarde. Mas o seu Abão não queria ter terminado, negócio que carecia ainda de algum ponto. Dei licença. Ele perguntou, sonciante, se eu não prazia de enviar por ele algum recado também para o senhor meu pai, Celorico Mendes, dono do São Gregório e de outras boas e ricas fazendas. Eu achei graça, acenei que sim, disse que fosse e produzisse a minha saudação. Então foi que o seu Abão levantou a cara, aquietado, até mediante sorriso, de sorte que, para corrigir inciso a tranquilidade daquilo, eu determinei: o senhor vá logo, logo, de rota batida, e de lá não quero nenhuma resposta. Enquanto ri de ver como ele me obedecia expresso, sem necessidade de caráter. Onde que, mal dele livre me vi, gritei despachado pelos demais, dando ordens: a rodar por aí, me trazerem os homens. Quis homens? Os todos que fossem e houvessem. Quem tiver instrumento, a toque. Quem gostar de dançar, arre-me-ó, pra preparo trazer as mulheres também, com que as músicas de lá, tudo tinha de semelhar um social. Ao pois, quem era que ordenava se prazia e mandava? Eu, senhor, eu, por meu renome, o Urutu Branco. Ah, não. Festa? Eu já estava resolvendo o contrário, mas reuni aquela porção de homem, formar todos de guerreiro. Ah, com a gente, aqui viessem, aquilo valia. Os outros não falaram, de certo não acharam ou acharam? Ou quanto mais que eles, os meus, só mesmo mover por mim